pessoal, tudo beleza? Pessoal, vamos hoje fazer uma aula relativamente simples, tá? Que é produto de matriz, multiplicação entre duas matrizes, que embora seja uma matéria simples, ela gera ainda uma confusão aí para muita gente, tá? Então, para o pessoal que tá capengando aí nesse assunto, eu vou começar da estaca zero e vocês até o final da aula tenho certeza que vocês vão estar entendendo. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática aqui no Japão e entre uma aula e outra estou produzindo vídeos aí para reforçar aí a galera não só do Brasil, como do Japão e agora também da Europa. Tem alunos agora em Portugal também. Então sejam bem-vindos aí a galera que está acompanhando e convido aí a todos que ainda não se inscreveram, inscreve nesse canal, porque fortalecendo isso aqui eu consigo atender muito mais gente aí com maior eficiência e qualidade. Beleza? Então dá uma força aí, ativa o sininho e dá um like aí nos vídeos que você gostar. Tranquilo? Então vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, em matrizes nem sempre a propriedade comutativa é válida, tá? Então A vezes B nem sempre é igual a B vezes A em matrizes. Lógico que no campo dos números reais você vai multiplicar o número real pelo outro, tanto faz a ordem, tá? Então, em matrizes, nem sempre essa ordem é válida, como nós vamos ver daqui a pouco, ok? Então, vamos em frente. Então, para quem está começando agora, eu recomendo o seguinte: identifique que tipo de matriz é. Então, no caso, a matriz A é uma matriz de que perfil? Tem quantas linhas? Olha só, eu tenho uma, duas linhas, então sempre começando pela linha. Então a matriz A é 2 por quantas colunas tem? Uma, duas, três. Então é 2 por 3, ok? E a B, pela mesma lógica, eu tenho três linhas e três colunas, então é uma matriz 3 por 3. Então, olha só, gente, quando eu vou multiplicar, no caso A por B, A vezes B, eu estou fazendo a multiplicação da matriz 2 por 3 vezes 3 por 3. Correto aqui? Agora, a condição necessária para que aconteça a multiplicação é que a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Tá? Então, quando há igualdade nesse meio aqui, será possível a multiplicação. Entenderam? Tá? Não importa aqui, tá? Pode ser 4 por 4, 5 por 5, desde que seja igual, existe a possibilidade de fazer a multiplicação. E outro detalhe, não há necessidade de se fazer ou de uma matriz ser da mesma ordem da outra matriz. Quando eu digo ordem, é essa 2 por 3, 3 por 3, enfim. Tá? Então não precisa ser da mesma ordem. Então, ao contrário da soma e subtração, onde as duas matrizes têm que ser da mesma ordem. Ok? Tranquilo até aqui. Então vamos lá agora a B por A. E se eu tiver que multiplicar B vezes A? Olha só o que vai acontecer. Qual que é a ordem de B? A ordem de B é 3 por 3. E qual é a ordem de A? 2 por 3. Olha só, você viu que o número de colunas, que é 3, né, da primeira matriz, não é igual ao número de linhas da segunda matriz. Nesse caso, não é possível. Você nem precisa tentar fazer isso aqui, não vai dar certo. Entenderam? Tá? Então, nessa questão, a gente só vai fazer ao produto A vezes B. Tá? Numa prova qualquer que você enfrentar, quando tiver essa opção aqui, você já não precisa nem tentar fazer. Simplesmente você escreve, não é possível o produto, porque o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz. Tranquilo? Ok? Então agora vamos para a resolução. Outra coisa, olha só. Então nós vamos fazer a multiplicação A vezes B.
Então, eu já expliquei aqui, então 2 por 3 vezes 3 por 3, não é isso? Então, esse meio aqui já me dá condição de que é possível. Agora, observe bem, olha só, esses dois valores que sobraram aqui já vai me dar a característica do produto, entenderam? Ou seja, o resultado da multiplicação entre A e B vai formar uma matriz de ordem 2 por 3. Então, eu vou chamar aqui de C, tá? O resultado de A por B. Então, esse C aqui será da ordem 2 por 3. Então, esses dois valores que sobram aqui fora já me dão a característica ou a ordem da nova matriz. Entendido até aqui? Tranquilo, né? Até aqui eu imagino que vocês estão entendendo bem. Agora sim, então, se eu sei a ordem, então eu posso até fazer um pequeno rascunho aqui, que eu sempre oriento, tá, os alunos a fazerem isso daqui, olha. A nova matriz C, então a matriz C é o resultado de A e B, tá? Eu vou ter duas linhas e três colunas. Então eu vou ter, olha, três colunas. Então, olha, uma linha, duas linhas, duas linhas. Três colunas, uma, duas, três colunas. Esse cara aqui seria o meu, vamos chamar de, como eu chamei a matriz de C maiúsculos, tá? Sempre procurem colocar a nomenclatura como letra maiúscula. O meu elemento seria o Czinho da primeira linha, C11. Esse aqui seria o C da primeira linha, segunda coluna. Esse aqui seria C13, porque é da linha 1 e da coluna 3. E aqui, então, no caso, seria quem? Czinho 21, Czinho 22 e o Czinho 23. Então, cabe a nós agora descobrir como é que se faz esse cálculo. Então, olha só. Lembrando, gente, aqui está como colchete, né, a matriz, mas a matriz pode ser em forma de parênteses também. E também existe uma outra forma que era aquela dupla, né? Essa retinha aqui eu posso representar também em forma de duas retas duplas, tá? Cuidado que uma reta só vai caracterizar determinante, tá? Que é um outro assunto que a gente vai abordar depois. Muito bem, então agora eu não vou nem copiar para não perder muito tempo. É o seguinte, para eu calcular o C11, olha só, C1, para eu resolver essa primeira linha, eu vou utilizar essa primeira linha aqui, ó. Então o C11, o número que vai aqui, eu vou multiplicar essa primeira linha com a primeira coluna aqui, ó. E cada qual com o seu parzinho. O 13 eu multiplico por 2, o 1 eu multiplico por 3 e o 5 eu multiplico por menos 4. E vou somar o resultado entre eles. Então, para vocês se organizarem, faz o seguinte, coloca entre parênteses aqui, 3 vezes 2, então eu vou deixar indicado por enquanto aqui, 3 vezes 2, é mais, né? Mais com mais dá mais. 1 vezes 3, positivo, positivo dá mais, então mais 1 vezes 3. Eu só vou indicar nessa primeira, tá? O restante eu vou fazer tudo direto. E o 5 vezes menos 4. Cuidado aqui, ó. O 5 é positivo, então eu coloco 5 positivo. Cuidado que o 4 é negativo, então vezes menos 4 eu coloco entre parênteses aqui. Aqui o certo seria um colchete, né? Então agora, resolvendo esse cara aqui, então C11, aqui vai dar 6, aqui vai dar 3, 5 positivo vezes menos 4 vai dar menos 20 negativo. Então cuidado aqui, ó. 6 mais 3, 9. 9 menos 20 vai dar quanto? Menos 11, não é isso? Menos 11. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu já vou colocando aqui a matriz C, eu já vou colocando aqui os valores, tá? Menos 11 é o... Agora vamos fazer o C12. O C12. Como é que eu vou fazer o C12? É assim, ó. Eu já vou fazer direto, tá, gente? Para eu descobrir essa segunda aqui, basta, como eu disse, para eu calcular a primeira fileira aqui, a primeira linha, eu uso sempre a primeira linha, tá? Só que agora, como eu vou calcular essa coluna do meio, né, que é o C12, ao invés de fazer isso aqui pela primeira coluna, eu vou multiplicar pela segunda coluna do mesmo jeito que eu fiz. Então, olha só, 3 vezes menos 1 dá menos 3. 1 vezes 1 positivo vai dar positivo mais 1. E o 5 vezes 2 vai dar mais 10.
Bom, fazendo a conta aqui, ó, menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 mais 10 vai dar mais 8 positivo. Para quem ainda apanha com essa operaçãozinha de sinais, tem uma aula, tá, que eu fiz sobre regrinha de sinais. Quem quiser aí, só procurar na playlist, ou talvez, se eu não esquecer, eu vou deixar aqui no alto aí publicado, beleza? Agora o C13. C13. Como é que eu descubro isso? Agora eu acho que vocês já perceberam como que faz, né? É a primeira linha com a terceira coluna. Então vamos lá, ó. 3 vezes 1 vai dar 3. 1 vezes 2 vai dar mais 2 também. E 5 vezes 5 vai dar mais 25. Então isso vai dar, ó, 3 mais 2, 5, mais 25, 30. Então deu 30. Então aqui, ó, vamos completar aqui. Aqui vai dar 8 e aqui vai dar 30, certo? Então aqui eu já fechei a primeira linha. Agora vamos fechar a segunda linha aqui, olha só. Segunda linha, agora C21. Cuidado, C21 eu vou indicar da seguinte forma. Como eu vou calcular a segunda fileira aqui, né, a segunda linha, então vou pegar a segunda linha aqui e fazer a mesma operação, tá? Então olha só, agora eu vou pegar esse menos 2, essa segunda linha, para calcular a C21 eu vou multiplicar pela primeira coluna. Então vamos lá, ó, também fazendo direto, ó. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. 1 vezes 3 vai dar mais 3. Menos 3 vezes menos 4, cuidado, aqui é negativo com negativo, então vai dar, na multiplicação dá positivo. Então vai dar mais 12, mais 12. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 1 com mais 12 vai dar 11 positivo. Então eu já coloco aqui 11 positivo. O C22, da mesma forma aqui, ó, C22 é a segunda linha, será a segunda linha vezes a coluna do meio aqui, tá? Porque eu estou pegando aqui do meio. Então vai ficar menos 2 vezes menos 1 vai dar positivo, vai dar 2 positivo, né? 1 vezes 1 vai dar mais 1 também positivo. E menos 3 vezes 2 positivo vai dar negativo 6, certo? E fecha aqui. 2 mais 1, 3. 3 menos 6 dá menos 3. Então aqui vai dar menos 3. E calculando aqui o último número, então que seria o C23, então vai ficar assim, é a segunda linha vezes a terceira coluna. Então vamos lá, menos 2 vezes 1 positivo vai dar menos 2. 1 vezes 2 positivo também vai dar positivo 2. E menos 3 vezes mais 5 vai dar menos 15. Então, menos 2 com mais 2, corta, morreu, então sobrou só o menos 15. Então aqui vai dar menos 15. E está concluído, então, a minha multiplicação de matrizes, né? A por B. B por A, como a gente já viu, não deu. Pessoal, se você ainda ficou com alguma dúvida, escrevam aí nos comentários ou manda inbox para mim, eu vou estar atendendo aí com o maior prazer, ok? Um grande abraço aí a todo mundo e boa aula, bons estudos. Tchau!